Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu venho aqui para passar uma mensagem para vocês. A passagem de que nós estamos no fim dos tempos já, que os fim dos tempos está muito próximo mesmo, e passar a mensagem de que vocês precisam se preparar para o fim dos tempos. Porque é uma coisa muito importante, certo? Vamos dizer que você queira morrer, né? Mas a Bíblia diz que a igreja vai estar em apostasia no fim dos tempos. E aí a igreja vai estar dormindo, né? Ou seja, ela não vai estar preparada. A maioria da igreja não vai estar preparada. O que é a igreja? É o corpo do Messias. Colossenses 1:24. A igreja são os crentes no mundo todo, que realmente são convertidos, que seguem verdadeiramente a Bíblia. Não é a pessoa que fica falando, fica cometendo 20 pecados por a cada uma hora e fala, graças a Deus, né? Não é a pessoa que fala, comete pecado o dia todo e depois fala, Jesus Cristo. Não é, cara. Esse crente, infelizmente, aí é só da boca pra fora porque não faz a vontade do Senhor, né? Se tu ama o Senhor, tu faz a vontade dele, certo? Então eu vim aqui passar uma mensagem. Essas motos aí irritam um pouco, especialmente funk, irrita muito, né? Porque é uma... não vou entrar aqui não. Depois eu acho que talvez eu faça um vídeo, tá? Talvez faça um vídeo sobre o problema das músicas, certo? E como que elas corrompem a sua mente espiritualmente também. Mas a gente vai ver aqui alguns capítulos. A gente vai ler Mateus 24, que são os sinais do fim dos tempos. Lucas 21, sinal do fim dos tempos. 2 Timóteo, capítulo 3, sinal dos fim dos tempos. E 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 15 a 17. Certo? Então vamos lá. Começar com Mateus 24. Eu vim fazer esse formato desse vídeo aqui, no qual a webcam fica com... a câmera fica pegando a minha imagem toda, né? Porque o que acontece? Quando eu... Às vezes eu via... Antigamente, quando eu via uma pregação, eu ficava meio que dormindo. Eu ficava lendo a Bíblia. Eu via os vídeos do Rômulo. E aí eu lia... Eu ficava meio que dormindo assim. Entendeu? Só ouvindo. E aí no momento que eu comecei a abrir a Bíblia, anotar, certo? Abrir a Bíblia aqui, anotar os versículos, eu passei a prestar muito mais atenção e a fixar as coisas na minha mente, certo? E também entender muito mais o Evangelho. Então eu também recomendo que vocês anotem aí esses capítulos aqui, que eu vou passar para vocês, já passei. Mas que vocês prestem bastante atenção, abram a Bíblia aí de vocês para entendimento também. E vamos começar. Mateus 24 diz aqui, né, na minha Bíblia, que é Bíblia Sagrada João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Daqui, né? Eu tenho que ler aqui para vocês, hein? Tá. E quando Jesus... Eu vou falar esses termos mesmo, por mais que estejam... Vou falar o termo correto também. E quando o Messias ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Messias, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o Messias respondeu-lhe, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Não tem um carinha aí que fala que eu sou Jesus Cristo encarnado? Algo assim? Então, fim dos tempos, pessoal. Muitos aí dizem, muitos falam, são falsos profetas, ficam cobrando dízimo aí das pessoas, ficam roubando dinheiro. Isso aqui
é uma das épocas, se não for a época que mais enganou pessoas, é uma das épocas que está mais enganando pessoas, está mais enganando as pessoas que se dizem crentes no Messias. Com falso evangelho, com o evangelho com o evangelho, não com o evangelho verdadeiro, mas com o evangelho evangelho da... Caramba, esqueci. Amnésia. Evangelho... Putz, caramba. Esqueci. Evangelho das prosperidades, tá? Que eu queria dizer. E ouvireis guerras e de rumores de guerras. Isso aconteceu aqui em toda a história, mas no fim dos tempos vai aumentar, certo? Por exemplo, Primeira, Segunda Guerra Mundial, e aqui o que eu acredito que vai acontecer, a terceira aí, né, guerra que vai envolver o mundo, isso aí tudo é final do fim dos tempos. E eu virei de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustem, porque é mister que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos. Fome, pestes e terremotos. Isso em vários lugares, tá? Que é o que? Diminuição... Não sei se eu posso falar. Diminuição das pessoas no mundo, certo? E aí, provavelmente, é a elite que vai fazer isso. E vai o quê? Tirar comida, vai causar guerra entre eles. Não estão em guerra coisa alguma, só estão fazendo isso para diminuir, né, a quantidade das pessoas. Enfim. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Então vai ocorrer grande perseguição aos crentes no Messias nesse fim dos tempos. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. É o que está acontecendo, é o que mais está acontecendo entre os homens, entre as mulheres. Está acontecendo traição, só isso. Só traição, imoralidade. Hoje em dia também, né? Tá acontecendo aí, os homens estão odiando as mulheres estão odiando o homem. Enfim. E surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vocês estão vendo alguém tendo amor hoje em dia? Ninguém, pessoal. Fim dos tempos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Só o escolhido persevera. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas. Então virá o fim. O primeiro evangelho vai ser pregado em todo mundo, que é o que está acontecendo hoje, né? Todo mundo sabe quem que é pelo nome, né? Jesus, que é um nome errado, mas praticamente todo mundo aí sabe quem que é Jesus. Talvez não só, a Coreia do Norte, né, que eles proibiram lá, mas já estão enviando balão lá com Bíblia para lá, então as pessoas vão saber. Eu não sei se já sabem lá, né? Eu não sou de lá, mas não sei se já sabem o nome, mas estão enviando muita Bíblia para lá, por meio de balão. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo, mas seria o templo denominacional voltado ao Criador. Quando vocês veem quem que é a abominação da desolação, é o anticristo, o antimessias, que é mais correto. Está falando do lado da besta de Apocalipse 13. Quando você vê que essa besta que vai derrotar os 3 chifres, que seriam 3 presidentes, 3 reis, né? Quando você vê que essa besta aí que derrotou os 3 reis, que era a bestinha, que era alguém mais fraquinho, e derrotou 3 presidentes aí mais fortes. Aí você vai saber que ele é o anti-messias. Mas nossa, cara. Ouvindo com... Não sei se vocês estão escutando, mas é um funk. Não, nem sei se é funk, essas demonias. Enfim.
está no lugar santo, estaria no templo denominacional voltado ao Criador, conhecido como igreja. Né? Então, quando vocês virem que o antimessias está na igreja, fim dos tempos. Quem lê, entenda. Atenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da tua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as tuas vestes, pessoal. Esse vídeo aqui eu estou falando para avisar a igreja. Pessoal, fuja das grandes cidades, porque nas grandes cidades que tem a tecnologia para perseguir os salvos. Então vai, tenta comprar uma propriedade, tenta fazer renda extra, juntar um dinheiro, comprar uma propriedade para que você não seja perseguido, certo? Para ver se você sobrevive até o fim. Depois eu vou falar o texto. Depois eu leio aqui. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Eu orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Perseguição, isso aqui está incluído. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos dizer, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Grande sinal que, por exemplo, foguete. O negócio subiu até o céu. Explodiu, caiu as coisas. Pessoal, isso aí é uma farsa. Cara, isso aí não é. Os caras vão falar que isso aí é sinal do Criador, mas não, é um satélite que os caras colocaram uma bomba e tacaram lá algo, ou algo parecido com isso. Satélite não é uma farsa. Seria satélite a combustão com balão. Né? Ou os foguetes que sobem 10 km e caem. Né? Eles não saem do nosso mundo pela termosfera. Então os sinais seriam mais ou menos isso. Se vocês quiserem aí ter certeza, pesquisa a temperatura da termosfera. Vocês vão ver que vai de 500 a 2000 graus. Nenhum pedaço de metal sobrevive a 2000 graus. Sequer tripulação dentro. Né? Enfim. Eis que vô-lo tem predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde houver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Pessoal, pesquisa aí, ó. O Bill Gates, no projeto dele, tá querendo escurecer o sol, cara. Esse cara é um maluco. O cara tá querendo escurecer o sol já. Pessoal, isso aqui é final dos tempos. E as estrelas cairão do céu, tá em Apocalipse também. E as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Apocalipse 1:7. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Pessoal, agora eu pergunto para vocês, uma bola tem extremidade? Não. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os teus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que lhe está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ou seja, só o Pai sabe, que também destrói a Trindade. Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Ou seja, o Criador teve que dar ao Messias a revelação. Então eles não são iguais em atributos. Certo? Ele já estava glorificado aí.
E como foi nos dias do Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, pessoal, os ímpios, os não salvos, vão estar de boa. De boa não, né? Mas vão estar sendo provavelmente controlados aí pelo sistema, né? Vão estar lá aprisionados, sei lá, no sistema, dando-se casamentos, né? Casamento devia, sei lá, não sei o que vai acontecer, não sou, não vejo futuro, né? Eu não sou esses esquisitinhos aí que ficam vendo o futuro, né? Essas coisas aí ficam por espírito, mas acontecerá casamentos, né? Então provavelmente o sistema vai aprisionar, vai diminuir, né? As pessoas no mundo e depois vai juntar o resto numa prisão e aí vai acontecer como se fosse normalmente, só que elas sendo extremamente mais controladas, certo? E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e um deixado. Estando dois moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens, que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser no seu coração: meu senhor tarde virá, e começará a espancar seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor naquele dia, daquele servo, um dia em que não espera, a hora em que ele não saiba, que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas ali e virá pranto de dentes. Pessoal, aqui quando ele fala que ninguém sabe a hora que ele vir, é porque no fim da tribulação o sol vai ter escurecido e ninguém vai saber exatamente a noção do tempo. Então não é contradição aqui, ó. Então não é contradição. Eu acabei de ler aqui que depois daqueles tempos, né? O Messias vai vir. Mas significa simplesmente que o sol vai escurecer, então ninguém vai saber exatamente o tempo. Então, todo mundo vai estar perdido naquele tempo. Todo mundo vai estar sendo os salvos, né? Eu tô falando todo mundo é os salvos. Todo mundo vai estar sendo perseguido naquele momento. Ninguém vai saber muito bem a noção do tempo. Ninguém vai saber que horas são. Ninguém vai saber que dia que é. Porque o sol vai estar escuro. Ninguém vai ter relógio, provavelmente. Relógio talvez. Mas ninguém vai ter celular. Ninguém vai ter horas. Ninguém vai ter dias. Então é assim. Ninguém vai saber que dia que é. Que horas que ele vai vir. Só sabe que depois disso aqui ele vai vir. Certo? Então a gente terminou o capítulo 24 de Mateus e falta ainda 2 textos, já foi 18 minutos de vídeo. Então eu vou me acelerar aqui um pouquinho. Lucas 21 já. É que tá invertido a webcam. Mas deu pra ler ali 21, né? E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Tá falando do Messias. E viu também uma pobre viúva lançar-lhe 2 moedas pequenas e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todas as outras essa pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as ofertas do Criador do que lhes sobeja, do que sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha, deu o que precisava, os outros deu o que sobrava. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Não, às vezes dá uma vontade de bocejar. Caramba aqui. Pedra que não sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão pois essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á
nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Grande sinal, já disse, que ele já consegue mandar coisa para o céu, fazer explodir e achar que é milagre. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu sou o profeta, eu sou o Jesus Cristo encarnado. Não, pessoal, isso é mentira. Acabei de ler aqui. Mas não vos enganem. Veja que não vos enganem, porque muitos viram em meu nome. Não se enganem. Quando vocês virem, tá cheio de falso profeta aí, não creem, pessoal. O que vocês têm que se apegar não é homem, tá? Vocês têm que se apegar a isso aqui, ó. Bíblia Sagrada. Tá invertida, mas dá pra ler aqui. Vocês têm que se apegar à Bíblia, não a homem. Então você tem que saber diferenciar de um falso profeta, do falso profeta para o verdadeiro crente, certo? Para alguém que está querendo ensinar você. Primeiramente, pessoal, o falso profeta eu vou dar algumas dicas aí. O falso profeta vai tentar usar da Bíblia, da palavra, vai distorcer a palavra. Isso aqui todo isso. Vai distorcer a palavra. Em segundo, não vai dar bons frutos. Terceiro, provavelmente também vai usar da Bíblia para fazer dinheiro. Ai, dá oferta de R$900, oferta de R$900, ai, porque Deus vai te dar não sei quanto mais. Pessoal, isso aí é falso profeta. Voltando aqui, também, mas o fim não, porque é necessário, e quando ouvirdes de guias e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis e presidentes por amor do meu nome. Está falando que vai vir grande sinal, né, nos céus, como eu tinha lido um pouquinho antes. Então vai acontecer também grande perseguição, que nem eu li em Mateus 24. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer quantos se vos opuserem. E até os pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregue e matarão algum de vós, e de todos sereis aborrecidos por meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Da vossa paciência possui as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua assolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam. Os que nos campos não entrem nela. Ele está falando aqui, ó. Os que estiverem na cidade dela, saiam. E os que nos campos não entrem nela. Então, os que estiverem no campo, não rural, não entrem na cidade, pessoal. Então, por quê? É perseguição, né? Logicamente. Pessoal, então fuja para a cidade enquanto há tempo, tá? Ó, 5 anos aí. Por causa da Agenda 2030. Mas tem um pouco menos disso. De 5 anos. Para se preparar ao máximo. Pessoal, se vocês não conseguirem aí alguma propriedade rural, tenta pelo menos juntar o máximo de ferramenta possível, juntar um pouco de alimento, e aí vocês vão viver. Ixi, Maria, problema. Mas aí vocês, num sinal de últimos recursos, tá? Não sei se dá problema eu falar isso, né? Que influencia as pessoas a morar ilegalmente aí, né? Senão, o moleque tá ensinando aí, vamos, sei lá, dar um processo. Enfim, mas em últimos casos, tá, pessoal? Últimos casos. Enfim, quando vocês viram que essas coisas aconteceram, façam isso que a Bíblia diz. Fuja, vai pro manto, vai pro campo, vai pro meio da floresta, né? O campo não volta para a cidade, né? Acabou de ler aqui. E os que nos campos não entrem nela. Se estiverem no campo, não entrem na cidade, pessoal.
Então, tenta juntar um pouco de recursos aí no fim dos tempos, tá? Se você não conseguir juntar uma casa, uma propriedade no meio do nada, né, bem longe de cidade mesmo, então vocês pelo menos tentam juntar muita ferramenta, madeira, tenta fazer uma cabana, sei lá. Cabana, junta um pouco de recurso para você ter recurso, né, para quando você estiver plantando, aí você conseguir ter recurso até a colheita, né? Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então haverá sinais no sol e na terra, e nas estrelas, e na terra a aflição das nações. Não, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com grande poder e glória. Esperança no Messias, pessoal. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem brotado. Vós sabeis, por vós mesmos vendo-as, que o perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino do Criador está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriagueis e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para o ouvir. Pessoal, então esses são os sinais aqui. Agora vamos para o terceiro, né, o capítulo que eu queria mostrar. Aqui. Se eu achar. Não. Segundo Timóteo 3. Pessoal, impiedade dos últimos dias. Saber, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos direitos do que amigos do Criador, mais amigos da carne do que do Criador. Ou seja, os homens vão seguir mais a carne do que o Criador nesses tempos. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, encarregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento e réprobos. Quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Aqui depois vai passar para outro assunto. Pessoal, amigos da carne.
do que Amigos do Criador. É o que você vê hoje em dia. Todo mundo escutando funk. Todo mundo pecando. Os crentes de hoje, crente é que fala, eu sou crente. Ah, eu sou... Caramba, minha voz tá ficando ruim. Eu sou religioso. Eu sou religioso. Nossa, cara, minha voz tá ficando bem ruim. Nossa, tá dando um... Minha voz tá ficando bem podre. Mas, vou forçar um pouquinho pra falar. Mas, nossa, cara, o negócio começou a doer. Dava voz ruim agora. Mas, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó. Traidores, obstinados, orgulhosos. Aqui essa geração é a que mais tem. Orgulho, todo mundo, esses adolescentes aí, sabe? Acha que sabe de alguma coisa? Não sabe de nada. Eu não sei de nada. Também, eu sou só aprendiz aqui, cara. Sou só um pecador, cara. Eu tô ensinando o que eu tô aprendendo aqui, né? Mas aqui, ó, sem afeto natural. Sem afeto natural. Irreconciliáveis. Caluniadores. Estão caluniando. É o que mais veio aqui. É calúnia vindo. Incontinentes. Cruéis. Sem amor para com os bons. Aqui você trata alguém com bondade, você recebe maldade. É o que está acontecendo nessa geração. Você trata, você ajuda e você recebe maldade. Em troca, você recebe calúnia em troca. Então os homens serão caluniadores, traidores, obstinados, orgulhosos, profanos, ingratos. Pessoal, desobediente à mãe, certo? Aqui, desobediente à mãe. Se você pergunta para sua avó, bisavó, como que ela tratava a mãe dela, tá? Ou seja, de 100, 150 anos para trás ainda, tratava a mãe, a avó, que a mãe da sua bisavó tratava a sua avó, a avó da sua bisavó, eu confundi um pouquinho. Mas provavelmente será um tratamento de senhora mãe, será algo assim. Por quê? Porque nesse tempo aqui pra cá, decaiu totalmente. Antes, se você perguntar aí pra sua avó, bisavó, né? Bisavó, como que os familiares se tratavam, né? A mãe para filho, a filha para mãe, quer dizer, filho para pai, filho para mãe, vai perceber que tratava-se de um enorme respeito no qual não se tem mais hoje em dia. Eu não conheço ninguém que chama a sua mãe de senhora, por exemplo. Eu não conheço. Eu busco, né? Eu busco tratar com respeito. Não chamo de senhora. Mas, estou falando aqui, que de um tempo para trás acabou totalmente respeito. Hoje você vê filho batendo em pai. No qual antes não tinha. Né? Essa geração aqui, em todas essas características aqui, ó, soberbo, lascívio, presunçoso, avarento, desobediente a pai e mãe, ingreto, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos da carne do que amigos do Criador. Isso aqui é essa geração. Todas essas características aqui encontram-se nessa geração desse país aqui e do mundo também. O mundo não está muito diferente do Brasil não, viu? Tá decaindo também. Completamente. Tá decaindo completamente. Junto com o Brasil. Bom, pessoal. Calma aí. Eu ia falar a massagem. A mensagem que eu queria passar é esta, tá? Estamos no fim dos tempos. Eu aconselho a você pelo menos buscar, né? Ter um pouco de ferramentas, sementes, juntar um pouco de alimento e para no fim dos tempos, né? Vocês irem morar no meio do mato, no meio do nada, certo? Para vocês pelo menos terem um pouco de recurso, para vocês conseguirem tratar-se de subsistência, pescando, criando algumas galinhas, animais, não sei. Agora, se você já conseguiu juntar um pouco mais, você já consegue comprar uma propriedade no meio do nada. Aí já ajuda bem mais, né? Porque aí você já consegue levar mais coisas pra lá, né? Mas pelo menos tenta comprar algumas ferramentas, tá? Aí, né? Nos próximos anos, né? Tem alguns anos ainda pra você se preparar. Bom, pessoal, a mensagem que eu queria passar é essa. Eu só vou ver um versículo aqui, calma aí. Um último versículo. Versículo não, um último capítulo. Aquela primeira
Tessalonicenses, capítulo 4, 15, aqui. Ó, então, não, aqui não. Segunda TS, primeira. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, pessoal, eu queria ler isto. Que vai ter igreja, a igreja vai ficar até o fim. A igreja vai ficar até o fim, então se prepara, não vai achando que você vai ser arrebatado antes, não, tá bom? Você acha mesmo que os crentes aí, todos os crentes anteriores, verdadeiros, escolhidos, que passaram por angústia e tribulação, foram decapitados, cerrados no meio, decapitados, tocaram chumbo, tiveram chumbo derretido, extremamente quente, derramado nos seus ouvidos pela seita romanista, conhecida como Igreja Católica, durante a Santa Inquisição. Vocês acham mesmo que esses crentes, vocês vão ser diferentes deles? Todos os crentes aí passaram por perseguições, está aqui na Bíblia isso, né? Os crentes passaram por perseguições o tempo todo, não vai ser essa geração aqui de crentes que não vai passar por perseguição alguma, isso não faz sentido nenhum. Até porque os outros crentes anteriores, talvez, pela minha visão, eram melhores do que os crentes de hoje em dia. Então, embora sejam todos salvos, né? Mas o número era maior, não tinha essa coisa de televisão, todo mundo tratava todo mundo bem. Tratava pelo menos melhor, né? Os crentes tratavam as pessoas bem, mas antigamente todo mundo se tratava bem, os crentes eram um pouquinho melhores, né? Então, não será porque eles... Vocês acham mesmo que vocês não vão passar por perseguição? Todos os crentes anteriores passaram. Não vai ser isso, vocês não vão ser arrebatados antes da tribulação. Um combo de ideias vocês lerem. Eu não vou me tratar disso no assunto, talvez eu faça no próximo vídeo, refutando, né, a pré-tribulação. Messias vindo antes da tribulação para arrebatar. Isso aí não é Bíblia. Não tem nenhum texto que fala que o Messias vai vir 2 vezes. Mas, nossa, a voz tá ficando ruim. Mas, se vocês lerem com atenção os textos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 a 17, e Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4 e 5, vocês vão ver que não vai... Nossa, cara, minha voz tá ficando ruim. Vocês vão ver que... Leiam lá que vocês vão entender, se vocês tiverem um pouquinho de inteligência. É que não há arrebatamento de vivos sem os que já morreram no Messias. Eu acho que era isso, né? Mas, pessoal, esse vídeo aqui tá ficando com 38 minutos de vídeo. Bastante. 38 minutos e alguns segundos. 7 segundos ali quando li. 1 hora são 10. Mas, pessoal, o vídeo é esse. Cara, eu ia falar massagem. A mensagem que eu queria passar era esta. Para vocês se prepararem para a tribulação, porque ela está vindo, pessoal. Pesquisa aí vocês, ó. Bill Gates, projeto de escurecer o sol. Acabamos de ler ali, ou eu acho que foi em Mateus 24, nós lemos que o sol vai escurecer, ou em Lucas 21, que o sol vai escurecer. E também em Apocalipse diz que o sol vai escurecer como crina de cavalo. Como crina negra, na verdade. Não é crina de cavalo, não. Como crina, ou em outras traduções diz tecido negro, né? Então o sol ele vai escurecer, vai ficar negro, né? Vai ficar preto, negro, vai ficar escuro. E o Bill Gates está com um projeto de escurecer o sol, pessoal. Isso aqui é completamente fim dos tempos, tá? Tudo que eu li aqui está acontecendo hoje. A apostasia da igreja também, que é um sinal do fim dos tempos, está acontecendo hoje. Certo? A igreja está dormindo, a igreja está achando em pré-tribulação. E acham que não vão passar por perseguição alguma. Só que eles estão errados. Vai passar por perseguição, sim. Bom, pessoal, eu venho aqui, quis passar essa mensagem. Digo a vocês que o Criador abençoe vocês. Vocês estejam sempre próximos disso aqui. Bíblia Sagrada está invertido, como eu já disse. Eu deixei a tela invertida. Para que vocês se apeguem a isso aqui, porque isso aqui é no final dos tempos. Tá? Vocês não se deixem cair. Tá?
nas tentações, que vocês não se deixam enganar pelo mundo espiritual maligno. Então, se apeguem a isso aqui, creiam no que a Bíblia fala, acima de tudo, porque o Criador é soberano e a Bíblia é a palavra do Criador. Tudo que ele disse como profecia se cumpriu. E não é acaso. Bom, pessoal, a mensagem que eu queria passar é esta, né? Já disse isso aqui, eu acho que umas 4 vezes. Ou para mais. Se apeguem a isso aqui. Se preparem, porque o tempo do fim está próximo.